Olá, dizem que falamos mais quando estamos calados do que propriamente quando estamos a falar. Gestos, expressões faciais, mãos ou outros comportamentos corporais, até o tom, o timbre e o volume de voz. Mesmo sem nos apercebermos, ou talvez até de forma inconsciente, o nosso corpo está sempre a É falar. confortável, o pé está descontraído, as mãos confortavelmente pousadas sobre a perna. É uma posição comum nestes settings e é curioso, porque se nós estamos no elevador fechados com duas ou três pessoas que não conhecemos, nós geralmente não cruzamos a perna. Nós temos os dois apoios bem, portanto, estabelecidos no chão, porque o nosso sistema límbico não nos deixa ter a perna cruzada, porque a perna cruzada revela alguma falta de balance, portanto, de equilíbrio. E, portanto, se precisarmos de fugir, estamos num ambiente muito fechado, com pessoas que não conhecemos, nós precisamos de estar bem enraizados. Portanto, veja que o baseline é fundamental e, sobretudo, o contexto. Nós lermos o contexto, percebemos o que é que os gestos significam no contexto, porque é importante esclarecer já que isto não é uma ciência exata, é uma ciência social. Portanto, o que estamos aqui à procura não é tanto de um gesto ou de outro, mas de um conjunto de padrões que podem indicar isto ou aquilo. Não é para coçar a cabeça que posso estar a mentir, é um conjunto de gestos. Pode estar com comichão na cabeça por algum motivo, mas é sobretudo o padrão. O padrão e os desvios, lá está, relativamente a esse baseline, é que são relevantes. Esse padrão aporta valor porque nós conseguimos perceber aquilo que as pessoas sentem e as suas reais intenções para além daquilo que dizem. E, portanto, ajuda-nos a comunicar de forma mais eficaz, mas também a perceber aquilo que os outros estão a pensar, mas também a sentir, para além das palavras, e com isso ajudar também a remover o espaço que nos separa dos outros. Nós, na nossa sociedade, há muito espaço criado entre nós e os outros. Por vezes nós estamos a assistir a um conflito de fora, estão as duas pessoas a dizer precisamente o mesmo, e o obstáculo que se ergue é um obstáculo emocional, não é? É isso que as separa. Esta ciência também tem, portanto, também ajuda a aportar valor no sentido de ajudar a remover esse espaço que nos separa uns dos outros, portanto, aumentar a qualidade também do relacionamento entre as pessoas. E esse acaba por ser, para mim, o fim último desta ciência da comunicação não verbal, ou da comunicação humana, se assim quisermos chamar, neste aspecto mais, enfim, mais vasto. Por alguma razão, o gesto apareceu antes da palavra. Porque é extremamente importante a forma como nós nos movimentamos, a forma como nós falamos, a forma como andamos, por exemplo. Sem dúvida. Aliás, nós vemos, por exemplo, a carga que isso tem, a importância que isso tem na liderança política. Nós vemos agora, a propósito das eleições americanas, que vão acontecer no dia 8, da manhã, e que vê-se gestos que acontecem de forma recorrente, ora num candidato... O programa foi pro ar, já aconteceu. Precisamente, já aconteceu. E que acontece recorrentemente tanto num candidato como no outro. Veja-se que, por exemplo, Donald Trump utiliza recorrentemente este gesto. E o que é que quer dizer isso? E este gesto pode ser encarado, por exemplo, uma variação de um outro, se nos reportarmos ao fresco do Rafael, não é? Enfim, a escola de Atenas, em que temos Platão a caminhar em conjunto com Aristóteles, e nós percebemos que Platão aponta para cima e simbolicamente se representa a sua preocupação com o poder divino, com o superior, com o mundo imutável da forma. E também talvez Trump queira ser percepcionado pela opinião pública como alguém cujas suas ideias e a sua narrativa está revestida desse poder divino, portanto, desse absolutismo. É curioso também como a Hillary, a sua adversária, utiliza recorrentemente um outro gesto, que é o gesto da palma da mão para baixo, que é curiosamente o gesto que Aristóteles está a fazer precisamente no mesmo fresco de Rafael. E repare, o gesto de palma da mão para baixo significa e simboliza nesse fresco, no fundo, que a experiência é aquela que nós conseguimos ver e experienciar com os órgãos dos sentidos. Mas não é um gesto pouco agradável, que é, espera, a mão sempre para baixo, não estamos a reprimir, não estamos a mandar parar sempre alguém. Não necessariamente. Enquanto que a mão para cima significa mais sinceridade, a tal abertura, precisamente, a comunicação transparente. Não o gesto de bater a bola baixa, né? Mas um gesto descontraído de palma da mão para baixo. E também é importante nós aferirmos se os gestos estão a ser feitos de forma tensa ou se estão a ser feitos de forma fluida, graciosa, em conjunto e fluidamente com o próprio discurso. E este gesto representa, e é curioso, que a pessoa fez o trabalho de casa. Pode representar também que a pessoa tem um domínio sobre as questões que preocupam o dia-a-dia das pessoas. Portanto, nós vemos que estamos a analisar naturalmente um ou outro gesto por questões pedagógicas, mas, mais uma vez, o que é importante é nós observarmos esse padrão e contextualizarmos sempre o gesto.
E também é curioso abordarmos a questão da multiculturalidade, porque nem sempre os mesmos gestos significam o mesmo em todas as culturas. Em alguns até significam insulto. Precisamente. Olha. Alguns que para nós são extremamente positivos, para outras culturas são extremamente negativos. Precisamente. E é bom que não os façamos lá, ou não os... Precisamente. E que já têm dado origem até a quase incidentes diplomáticos. O cruzar a perna e mostrar a sola de sapato num país árabe pode ser encarado como um insulto. Já aconteceu este gesto, no fundo, que significa fixe, está tudo bem, e que os países árabes têm uma conotação menos habilitadora, para não ser desagradável. Por isso, os gestos, de facto, antecedem as palavras, como muito bem disse, e transmitem algo de muito visceral, algo portanto, há uma ponte relativamente àquilo que nós sentimos, que nós estamos a sentir momento a momento, e sobretudo até por vezes acrescentam valor à própria narrativa. Veja-se, não é só o conteúdo do poema, mas também a forma como ele é recitado. E a ciência indica-nos que mais de 60% do processo de comunicação é não verbal. Portanto, aliás, noutros contextos e noutros estudos até apontam para mais do que isto. Eu estou a ser conservador. Por isso é relevante... É tal proporção de 7% de importância para a palavra, 30% para o tom de voz e 60% para a parte não verbal. Precisamente, deixe-me dizer algo sobre isso. Muitas vezes esse estudo é citado inadvertidamente. Ou seja, é verdade, isso é verdade e apenas, isto é um estudo do Sr. Merabian, é verdade apenas quando não há congruência entre a narrativa e aquilo que o corpo manifesta. Quando há congruência, esse estudo não se pode aplicar. Porque só esse estudo foi desenvolvido quando há incongruência entre aquilo que eu digo e os meus gestos. Por isso é que nós dizemos mais de 60% do processo de comunicação, porque muitas vezes, e ainda bem que assim é, nós estamos a ser congruentes entre as nossas palavras e os nossos gestos. Depois também há muito aquele mito que se a pessoa é ensaiada, depois tende a não parecer autêntica. Mas a autenticidade que a ciência fala não é uma autenticidade... enfim, pouco profunda. É uma autenticidade que surge depois de ter sido treinada, depois de haver competência. Uma autenticidade... O melhor improviso é aquele que é treinado. Precisamente, e por isso o povo costuma dizer, primeiro estranha-se e depois entranha-se. E é isto, de facto é estranho. Mas atenção ao treino. Não é um treino que acontece apenas de fora para dentro. É um treino que acontece também de dentro para fora. Ou seja, a gestão do nosso estado emocional é fundamental para nós conseguirmos ter uma comunicação mais eficaz e conseguirmos integrar de forma mais hábil os nossos gestos com a nossa narrativa. Portanto, é tão importante aumentarmos e dilatarmos o nosso léxico não verbal, como aliás fomos convidados a fazer no processo de educação com as palavras, como também é importante aprendermos a gerir um estado emocional, em especial debaixo de uma tempestade, em especial quando estamos sob pressão. E é muito o que acontece, enfim, em media training, quando estamos a dar coaching de comunicação, um político, um líder, um CEO, enfim, porque basicamente aquilo que nós estamos a sentir de uma forma ou de outra depois vai transparecer. E não basta ensaiar, não basta representar. Eu penso que as pessoas cada vez mais o querem sentir no líder. Nem se deve copiar. Que é o pior que se pode fazer. Que é o pior, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de ser, não é? E eu penso que as pessoas cada vez mais querem estar em contato com líderes autênticos. Não são líderes, enfim, botox, que parece que são uma figura perfeita da realidade, mas que não existe, porque não é possível neste contínuo espaço-tempo sermos perfeitos, é possível sermos excelentes, mas é mais difícil sermos perfeitos. E por isso o tipo de treino que se faz deve ser um treino informado, um treino competente, com base na ciência e sobretudo revestido de muita prática e de, enfim, artefactos de comunicação e de coaching avançados. Veja-se o caso da Margaret Thatcher. Ela foi treinada para ter um tom de voz menos agudo, mas ainda assim, quando ela era pressionada, o pitch vinha outra vez cá para cima. Portanto, sob tensão. O que é que faltava aqui? O ingrediente que faltava era a gestão do estado emocional, em especial em momentos de confronto. Vou colocar aqui no ar umas imagens que eu também gostava que o António e depois todos comentassem. António, o que é que se passa com o nosso cérebro? Dizem que ele está dividido entre a parte direita e a parte esquerda, entre uma parte mais analítica, a esquerda, e a parte mais criativa, a direita. Para os canhotos é ao contrário. Isto é mesmo assim? Ou é ficcionado? É importante trazermos aqui, ter por base o modelo do professor MacLean. E ele defende que existem 3 camadas de cérebro. É o cérebro reptiliano, ou primitivo. Basicamente, para as pessoas que estão-nos a ouvir lá em casa, trata de casa, comida e roupa lavada. E também de dominância territorial. É curioso ver como os alunos que entram um dia, o segundo e o terceiro e ao quarto já têm o seu lugar determinado. Ora, não é o cérebro racional que está a tomar essa decisão, é precisamente esse cérebro mais reptiliano, mais primitivo.
Depois temos um outro que designamos de sistema límbico ou cérebro emocional. E aquilo que esse cérebro faz e que é responsável é pela gestão das emoções, em especial quando nos sentimos sob pressão. Aliás, claramente que quando nos sentimos sob pressão, forte desconforto psicológico, é possível que essa área do cérebro rapte o neocórtex, que é a parte racional, e assuma o controle da situação. E por isso é que nós vemos depois a pessoa naturalmente a ter um conjunto de comportamentos que não são dela, não são característicos da pessoa. E depois temos a última camada, que é o cérebro mais racional, que é responsável pela articulação fluida do discurso, pelo pensamento crítico, pela criatividade, pelo relacionamento. São pelas três fases: animal, emocional e racional. A tridimensionalidade do homem. Exatamente, e que decorre precisamente da evolução da própria espécie. Quando se fala, por exemplo, de uma microexpressão, o que é que acontece numa microexpressão que se fala tantas vezes nisso? O que se passa é que há duas áreas do cérebro, a área racional e a área emocional, que competem em simultâneo pelos músculos da face. Mas podemos dividi-los sinteticamente, do lado esquerdo e do lado direito? Não. Também. Portanto, é uma outra divisão, mas que é menos útil para explicar aquilo que eu queria explicar a seguir, que é a questão da microexpressão. E por isso é que eu introduzi este modelo do professor Maclean. Porquê? Porque, visto que ambas essas partes do cérebro, portanto o sistema límbico, a parte emocional e a parte racional, competem em simultâneo pelos músculos da face, elas acontecem em menos de meio segundo, são muito rápidas. Imagine, o meu chefe está a virar-se para mim e está-me a dizer algo que não me agrada. Eu sinto raiva contida, pressiono ligeiramente os lábios. E quem é responsável por isto é o meu sistema límbico. O sistema límbico é muito rápido, é o que nós chamamos o cérebro verdadeiro. Mas imediatamente a seguir vem o cérebro racional e diz: calma, isso pode prejudicar, tu podes ser mal julgado, podes até vir a perder o emprego. E imediatamente há uma ordem para os mesmos músculos da face para os descontrair. E por isso é que as microexpressões são sempre sinais de incongruência. Porque eu estou a sentir uma coisa e não me estou a permitir a revelar. Às vezes as pessoas perguntam: então o que é uma microexpressão de felicidade? É porque a pessoa está, no fundo, secretamente feliz. Ou seja, ela está feliz, mas não quer manifestar o que está feliz. Isto é visível, por exemplo, numa negociação. Quando o vendedor fez um bom negócio, não quer, ou quando o comprador fez um bom negócio, não quer demonstrar ao vendedor que o fez. E, portanto, houve um jogo. Houve um jogo, houve uma competição. Há uma dinâmica. Qualquer uma das partes quer sentir-se vencedora nesse confronto. Precisamente. E por isso as microexpressões são tão relevantes, porque transmitem algo muito genuíno acerca daquilo que nós estamos a sentir. Por isso, por exemplo, quando vamos negociar um produto, no final conseguimos abater o preço para metade e saímos dali vitoriosos porque conseguimos poupar bastante dinheiro. Mas afinal alguém ganhou, porque caso contrário não o teria vendido por esse valor, não é? E se calhar não fomos nós. Se calhar fomos nós. E é curioso, isso está a referir-se concretamente àquilo que nós chamamos de negociações distributivas, que é o jogo de soma no leite. Se um ganha 80, o outro só pode ganhar 20. O que nós queremos cada vez mais é as tais negociações integrativas, aquelas que aumentam portanto, o valor da negociação. E essas negociações só são possíveis quando há de facto uma interdependência e quando se cria um clima de confiança. Ora, a comunicação humana integrada é fundamental para nós criarmos esse registro de confiança que nos vai permitir, em conjunto, criar uma solução que não é boa só para mim, mas que é boa para ambas as partes. É este tipo de negociações que frequentemente as pessoas chamam de win-win, que na realidade nós devemos depositar a nossa atenção, o desenvolvimento da nossa competência, porque podemos passar facilmente um negócio de 100k euros, de 100 mil euros, para um negócio de 980 ou 1 milhão de euros, se fizermos as questões certas e se conseguimos criar esse bonding, essa afiliação afetiva desde o início. Está claro que para que isto aconteça é preciso que ambos queiram, é como o casamento, é preciso que os dois queiram. Para dançar é necessário pelo menos dois. Mas aqui o que é que nós temos de sensibilizar as pessoas que também nos estão a ouvir é que nós temos uma parte a fazer. Isto acontece logo nos primeiros momentos, as tais primeiras impressões. Enfim, uma pessoa consegue percepcionar qual é que é a dinâmica emocional e a performance emocional de um outro nos primeiros 100 segundos. Consegue percepcionar a sua credibilidade através da face, da fisionomia da face, em 100 milésimos de segundo. É algo muito rápido.